Hoje tem muita gente no carnaval adorando Jesus, aleluia. Carnaval não é só festa da carne, carnaval não é só uma ocasião para a gente fazer aquilo que a gente quiser, sem pesar as consequências. Carnaval é tempo de adorar a Deus. Aliás, a Bíblia diz que hoje é o dia que fez o Senhor, portanto nos alegremos e nos regozijemos nele. E eu fico muito feliz de ver uma galera entre nós, muitos filhos, outros jovens que os pais não conhecem Jesus, não pertencem à igreja, ou não, a nenhuma igreja, mas muito feliz de ver uma juventude entre nós que estava ansiando por essa data para poder adorar a Deus, né? Eu estive ontem no acampamento de jovens, eles começaram ontem à tarde e vão até terça à tarde também, num encontro muito especial, onde Deus tem ministrado, onde essa galera está reunida para adorar Jesus. Eu não sei se você já viveu isso, ou seus filhos, mas foi muito interessante essa semana ver que alguns deles nem dormiam direito, só pensando no acampamento. Teve alguns jovens que de quinta para sexta, eles passaram a noite inteira trabalhando, terminaram às 6 da manhã para montar lá todo o ambiente. A semana inteira foi de muito trabalho, mas é interessante a dedicação. Nós temos alguns jovens que vieram de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, quase 1000 quilômetros para estarem aqui, né? Então é algo assim tremendo. Eu fico feliz porque esses jovens podiam estar se drogando, podiam estar transando com todas aí, ou com todos, né? Podiam estar vivendo um tempo vazio e fútil, como tanta gente está fazendo agora nesse período de carnaval, que é o circo que o governo dá, né, irmãos? É pão e circo para o povo, vamos festar. Senadores e deputados com 10 dias de recesso, sem fazer nada, né? E o povo pulando. Você já imaginou se essa multidão de brasileiros fosse para pedir mais justiça social, fosse para as ruas, fosse para pedir, né, para se manifestar em prol de um governo sério, porque esse que está aí também não é, o que estava também não é, e vai saber quando a gente vai ter um governo sério? Mas eu não vou falar de política não, só estou dizendo que esse é mais um pão e circo, que desde o Império Romano acontece na humanidade. Vamos falar de futebol, vamos falar de carnaval, porque assim o povo não encara a realidade e vive nessa ilusão miserável, gastando a sua vida naquilo que não vai fazer nenhum efeito duradouro e nem algo produtivo. Carnaval passa, ano que vem o pessoal precisa fazer tudo de novo. O duro é ver gente que vive em função disso o ano inteiro, para voltar a ter no carnaval. Vocês têm visto como a TV faz uma apologia hoje, até pelos pichadores? Deixa eu abrir um espaço aqui na minha mensagem. Você já viu isso? A televisão fazendo apologia de pichação só porque um prefeito lá em São Paulo está contra, né? Eu acho interessante. E aí tem um monte de reportagem, o cara dizendo assim: pichar é a minha vida. Pichar é a minha vida. Eu destruí a pintura da casa dos outros, é a minha vida. Essa é a minha vida. E a arte? A minha arte invade o direito do outro de ter a sua própria pintura na sua casa, no seu próprio comércio. A minha arte. E aí nós vamos defender uma coisa. E eu fico pensando, irmãos, e aí, já ligando com a mensagem, como a mídia manipula, manipula o tempo todo. E como o povo segue a manipulação. Carnaval dá dinheiro para as emissoras de TV. Carnaval dá dinheiro para muita gente. E não importa as consequências, o que acontece na vida das pessoas nesse período. Eu já pulei carnaval quando adolescente, quando jovem, e eu fiz muita coisa que eu me envergonho nesse período da minha vida. Não importa se isso destrói muita gente, não importa as consequências, importa que dá dinheiro. Nós vivemos uma geração, como a todas as gerações da humanidade, que carece de Deus. Sempre assim. Desde que gente é gente, que o mundo foi criado, o ser humano carece de Deus para ter sensibilidade à realidade que lhe cerca, para ter discernimento para poder viver sua vida. Desde que o mundo é mundo, o ser humano precisa ter seus olhos abertos, porque senão ele não enxerga a realidade e aquilo que ele realmente vai fazer com que a vida dele conte de verdade. É por isso, irmãos e amigos, que nós temos meditado nesse ano sobre o tema de modo digno. De modo digno. Esse tem sido o nosso tema do ano, porque existe um jeito certo de viver. Existe uma forma de viver que é digna de Deus, que honra a Deus, que exalta a Deus, mas que também é digna daquele que está à minha volta,
que é digna para honrar aqueles que estão perto de mim, meu cônjuge, meus filhos, meus pais, o meu próximo, o cidadão que está do meu lado, meu colega de trabalho, meu colega de faculdade. Um jeito digno, que respeita pessoas, que agrega valor às pessoas, porque se honra a Deus. Existe um jeito de se viver, irmãos. Existem várias maneiras, mas existe um jeito que é de modo digno. Vamos lembrar o nosso texto de Colossenses 1:10? O apóstolo Paulo ora pela igreja em Colossos, ora por nós, ora pelos cristãos. Pode colocar para mim Colossenses 1:10, que diz para que vocês vivam de modo digno do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Vocês vivam de modo digno do Senhor, em tudo possam agradá-lo. É muito interessante. Quando eu vivo para Deus, eu também abençoo pessoas. Quando eu vivo para mim mesmo, eu acabo por machucar as pessoas e desagradar a Deus. E esse é o cerne de toda a humanidade. Esse é o cerne do coração de todos nós. Quando eu e você vivemos para nós mesmos, nós vamos machucar pessoas. Porque seres egoístas e orgulhosos vão sempre ferir aqueles que estão perto. E normalmente nós mais ferimos aqueles que estão mais próximos. Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais profundas são as dores e cicatrizes que você comete ou promove na vida dessa pessoa. Quando eu vivo para Deus, então eu me livro do meu egoísmo, eu livro de viver para mim mesmo. E isso me torna uma bênção na vida das outras pessoas. Então eu não só agrado a Deus, eu agrado também quem está do meu lado. Alguém que vive de modo digno, não vai invadir a propriedade do outro para destruir. Alguém que vive de modo digno do Senhor não vai meter a mão no dinheiro alheio. Alguém que vive de modo digno do Senhor não vai procurar fazer mal às pessoas. Alguém que vive de modo digno do Senhor vai honrar a Deus, e porque honra a Deus, honra aqueles a quem Deus ama, que são os seres humanos. Agora, no domingo passado eu iniciei uma mensagem que eu quero andar um pouquinho mais nesse tema. Há um requisito indispensável para a gente viver desse modo digno, irmãos. Há um requisito indispensável. E esse requisito indispensável é o temor de Deus. Temor de Deus. E eu tenho sido profundamente impactado, angustiado com essa falta de temor de Deus na nossa geração, dentro e fora da igreja, nos círculos de relacionamentos, em todo lugar nós vemos falta de temor de Deus. Deixa eu tentar definir para você o que é temor, porque muita gente confunde temor com medo de Deus, e há muitas pessoas que têm medo de Deus. Medo de Deus, medo daquele que mais ama, medo daquele que mais se preocupa com a gente, mas há muita gente que tem medo de Deus, por ignorância, às vezes medo de Deus porque está em pecado e tem medo do julgamento, da culpa. A questão de temor não é medo, temor é aquela frase na Bíblia que é equivalente à verdadeira religião, verdadeira devoção a Deus. Temor tem a ver com um senso de confiança reverente em nós, que inclui um compromisso com Ele, com a Sua palavra, com a Sua vontade. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio de sabedoria e conhecimento, que quem teme a Deus tem a fonte de sabedoria, e isso vai lhe dar sabedoria prática, pragmática. Você vai saber como lidar com finanças, você vai saber como respeitar as pessoas, você vai saber como cultivar amigos, você vai saber como criar filhos, como manter seu casamento, você vai saber coisas porque você teme a Deus, e esse é o princípio da sabedoria. Temor de Deus é uma profunda reverência e respeito para com Deus, e que é um pouco temperada pelo medo, sim, porque é um senso de pavor, de assombro diante da grande santidade e majestade de Deus. Quem teme a Deus tem dimensão da sua majestade, da sua glória, da sua santidade, e por isso tem um ponto de assombro, de pavor diante da santidade de Deus. Vivemos daquela certeza que se não fosse a graça e misericórdia de Deus, nós seríamos fulminados agora mesmo, porque nós não somos dignos de nada. Essa admiração reverente de Deus, essa confiança vem de avaliarmos, de conhecermos, de nos relacionarmos com Deus de tal forma que a gente conhece os seus atributos e as suas qualidades. Deus é criador, Deus é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é o juiz de toda a terra, é o que Abraão disse, Ele é o juiz de toda a terra. Então viver nesse temor de Deus significa que eu tenho respeito para com Ele, eu tenho reverência para com Ele. E é uma coisa muito difícil, irmãos e amigos, hoje, porque eu mencionei isso domingo passado, hoje não se tem respeito nem pelos pais, então não vamos ter respeito por mais ninguém. É na família que a gente aprende a honrar, a gente aprende a honrar as pessoas que nos deram a vida, a gente aprende a honrar quem vive debaixo do mesmo teto com a gente.
E como nós vivemos numa crise da sociedade, da destruição do núcleo familiar, então a pessoa vive sociedade sem respeitar aqueles que deram a vida e não vão respeitar mais ninguém. Eu sempre digo isso: quem não respeita e honra pai e mãe não vai honrar mais ninguém, nenhuma autoridade. E quando olha para Deus, não vai ter respeito nenhum para com Ele. Quero lembrar para você algumas coisas que a Bíblia diz, rapidamente. Isaías 8,13 diz que o Senhor é o objeto do nosso temor. A Bíblia diz: ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Isaías está dizendo: não tenha pavor dos homens, das outras coisas, das circunstâncias, tenha temor de Deus. Atos capítulo 2 nos mostra que a igreja primitiva, o povo de Deus, vivia em temor. Versos 41 a 43 diz: de sorte, primeira gama de pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, com uma pregação após o Pentecostes. A descida do Espírito Santo diz que eles foram batizados, os que receberam a sua palavra, e naquele dia, pode baixar um pouquinho para mim o retorno aqui, Wanda, está pitando um pouquinho, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Cada alma tinha temor, irmãos. Cada alma tinha reverência, tinha respeito, tinha esse senso de adoração diante de Deus. Cada alma. A Bíblia diz em Atos 9,31 que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Temor de Deus. Temor do Senhor. Por que o temor de Deus é tão importante? Por que o temor do Senhor é que é o requisito fundamental para a gente viver de modo digno? Então, eu vou mencionar duas verdades que eu preguei no domingo passado, rapidamente, e vou entrar num terceiro ponto. Primeiro, porque o temor do Senhor é ordenado por Deus, é um mandamento, Deus estabelece isso. Rapidamente, Deuteronômio 13,4 diz: andareis após o Senhor o vosso Deus, e a Ele temereis. É Ele que eu e você temos que temer. Eclesiastes 12,13 diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Todo mundo foi criado por Deus e deve honrar e respeitar, temer o Criador. 1 Pedro 2,17, um texto do Novo Testamento, diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Inclusive, autoridades devem ser honradas. A quem a honra dê a honra, é digno de honra. Tratai a todos com honra, temei a Deus. São mandamentos. Por que a gente teme a Deus, irmãos? Porque, em primeiro lugar, é um mandamento. É algo exigido de nós, é algo esperado por Deus, por Deus em relação a nós. Segundo, porque é agradável ao Senhor. Temer a Deus agrada a Deus, honra a Deus, exalta a Deus, dignifica a Deus, glorifica a Deus. Salmo 147:11 diz: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus se agrada, Deus tem prazer em quem teme a Ele. Quando Deus olha essa geração, irmãos, homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que eu e você vivemos, e Ele encontra pessoas que no meio de tudo isso, temem a Ele, respeitam a Ele, honram a Ele, e isso agrada a Deus. Aliás, é desses que Deus procura. Esse texto não está na projeção, mas eu sempre menciono para mim mesmo. 2 Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para revelar-se para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quem teme a Deus, os olhos de Deus passam por toda a terra. Os olhos de Deus estão nesse endereço, Avenida JK 3130, passando nesse momento, conhecendo quem teme a Ele, sobre Londrina, sobre o Brasil, sobre o mundo. Isso agrada ao Senhor. Menciono 2 exemplos bíblicos. Um é Jó, que o próprio Deus diz em Jó, verso 8, que Jó era íntegro e que temia a Ele. Deus diz isso para Satanás, diz assim: o meu servo Jó é um homem íntegro e teme a mim. Para você ver como isso agrada a Deus, Deus mesmo fazendo propaganda da integridade e do temor que Jó tinha no seu coração. No Novo Testamento temos o exemplo do centurião Cornélio, um homem violento, um homem que tinha tudo para ser um homem que viria no pecado e fazendo mal às pessoas, mas a Bíblia diz que ele e a sua casa temiam a Deus e que Deus realmente se alegrou, tanto que enviou Pedro para pregar o Evangelho a ele e a toda a sua casa. A Bíblia diz que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de salvação. Pessoas que temem a Deus, por isso se submetem, se arrependem diante dele. E eu quero terminar essa manhã com um único ponto, quero acrescentar um único ponto.
que o temor a Deus também é imprescindível para a gente viver de modo digno, porque ele nos leva a viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Eu quero que você pense aqui que ele nos leva a agir. A agir. Ele nos leva a fazer coisas que agradam a Deus. Eu estou com um filho que está na fase de namoro. Eu já passei por isso, muitos de vocês já passaram. Quando a gente namora, a gente faz tudo para agradar a pessoa que a gente está namorando, se a gente realmente tem respeito e ama a pessoa. Eu não sei o que você já fez, mas eu já fiz tanta arte no bom sentido, para agradar minha esposa. Faça até hoje está mais raro, né, irmão? Irmã? Hoje está um pouquinho mais raro, né? Mas na época de namoro, irmãos, é todo dia pensando como que ia agradar essa loira aqui. Todo dia eu ficava pensando. Para você ter uma ideia, eu estudava aqui em Londrina, no seminário aqui ao lado, morando em Maringá, e ela fazia universidade em Maringá. Eu saía na segunda-feira de lá. Quando eu chegava aqui com o Garcia, vinha de a pé lá da rodoviária até aqui, com as minhas malinhas nas costas. Quando eu chegava aqui, já tinha a carta do correio dela para mim. A carta chegava antes de mim aqui em Londrina. A gente tem um pacote de carta. Hoje, adolescente não sabe nem o que é carta. Você sabe o que é carta? Alguém de vocês? Você sabe? Existe isso hoje? Hoje é só zap, irmãos. É só Facebook, só e-mail. Carta, a gente tem um pacote de carta, assim. Quando você ama, quando você respeita, quando você quer realmente dignificar alguém, você age. Por isso aquela baboseira da gente falar eu te amo e a gente não faz nada para a pessoa amada, é pura baboseira mesmo, pura mentira, hipocrisia da nossa parte. Porque eu falar que eu amo alguém implica em ação, Eu e você falarmos que amamos filhos, ou cônjuge, ou alguém mais, ou nossos pais, isso implica em ação. E quem tem esse temor de Deus é movido à ação, porque ele ama, porque ele respeita. Ele respeita. Eu estava falando aqui de que eu cresci num lar sem Deus, mas ao mesmo tempo com um certo temor de Deus. Então, no meu coração, mesmo não conhecendo o Evangelho, se um patrão falasse algo, se um professor me dissesse algo, se alguém mais velho do que eu me falasse algo, sempre houve a questão de resposta positiva, de honrar aquela pessoa, de responder àquela pessoa, de agir em consonância com o que aquela pessoa estava fazendo, ou dizendo a mim. E eu vejo isso em relação à Bíblia, e em relação àquilo que Deus espera de mim e de você. Para a gente viver de modo digno, a gente precisa ter temor, porque o temor nos impulsiona a agir. A Bíblia diz que tem dois lados a questão do impacto do temor. O primeiro deles é que ele me leva a fazer coisas que eu não devo fazer. Por exemplo, a Bíblia diz em Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Temor a Deus é isso, eu aborreço o mal. Eu não me envolvo com o mal. Eu renuncio o mal na minha vida. Provérbios 16:6 diz, pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Ou seja, o temor de Deus gera em mim uma capacidade de dizer não a coisas que eu não devo fazer, porque Deus diz na sua palavra que eu não devo. Ou que eu não devo fazer, porque eu não vou honrar a pessoa que está do meu lado, o meu próximo, eu não vou fazer bem. Eu evito o mal, eu aborreço o mal. Esse aborrecer realmente, o sentido é odiar o mal. Aquilo que é mal eu aborreço, eu não flerto, eu não dialogo, eu não converso com o mal. Eu não fico rodeando o mal, eu aborreço, eu evito, eu saio fora. Vocês viram aí que nas delações da Lava Jato parece que apareceu um cara honesto? No meio de tudo isso? Até parece que o cara trabalha aqui em Rolândia, numa empresa aí, já viu uma reportagem. É da região, irmãos, na região tem gente boa, né? Graças a Deus, né? Um cara que disse, não, eu não vou me envolver com esse negócio não. Eu vou evitar o mal. Eu vou pular fora disso. Se não tem a ver com a minha índole, com o meu caráter, eu não vou fazer esse negócio. Temor de Deus leva a gente a não fazer coisas. Está entendendo isso? Agora, o lado que eu quero trabalhar nesse ponto é que o temor de Deus me impulsiona, me motiva, me constrange a agir de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes eu e você nos concentramos que temer a Deus é dizer não ao pecado, é evitar o mal, é não fazer coisa errada. Mas temor de Deus não é só isso.
O temor de Deus me impulsiona. Se eu amo minha namorada, amo minha esposa, amo os meus pais, amo os irmãos, amo a igreja, amo as pessoas, me impulsiona a agir em direção a isso. Se eu amo a Deus, eu vou agir para Ele, nele. Muitos textos bíblicos, o temor de Deus tem a ver com obediência. Só para mencionar um em Deuteronômio, capítulo 5, verso 29, Deuteronômio é uma revisão da lei, eles estão na entrada da terra prometida, Moisés está revisando a coisa, está lembrando para eles coisas imprescindíveis que eles não poderiam deixar de viver quando entrassem na terra prometida. E aí então ele diz aqui, quem dera, Deus está dizendo isso aqui, quando viu um certo temor no povo. Deus diz assim, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deus abre a alma, Deus dá um suspiro, se eu posso dizer isso, para entendermos. Ele diz assim, puxa, esse povo aqui mostrou um pouquinho de temor, quem dera eles temessem sempre. Quem dera eles tivessem sempre esse temor, porque eles iriam obedecer. Eles têm esse temor para obedecer. Então isso significa que temor me leva à ação. O chamado de Deus, irmãos, aqui para nós, seus filhos, é sempre um chamado à ação, um chamado para sermos o que não éramos, fazermos o que não fazíamos. Quando eu vivia para mim mesmo, eu era um tipo de pessoa, Deus me chamou para ser aquilo que eu não era antes de conhecê-lo, antes de conhecer seu amor e seu evangelho. Deus me chamou para ser uma nova pessoa. Ao mesmo tempo, Deus me chamou para fazer coisas que eu não fazia antes, porque eu estava usando o meu corpo, os membros, como Paulo diz em Romanos 6, para a injustiça. Eu estava usando o meu tempo, eu estava usando a minha energia para fazer coisas que eram para mim mesmo, e não para Deus. Então o cristão é chamado para a ação agora. Eu vou fazer coisas que eu não fazia. Eu vou agir positivamente. O texto que nós temos meditado ao longo do ano diz, para isso, ele diz, eu quero que vocês vivam de modo digno do Senhor. Ele estava orando, Paulo diz, ele diz assim, tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. É plenamente ativo. A fé em Cristo é ativa. A fé em Cristo me movimenta, me leva, me impulsiona, me faz agir. Agora, qual é um dos grandes pecados que nossa geração tem cometido? Olha aqui para mim um pouquinho, para pensar. Um dos maiores pecados que eu e você temos cometido é o pecado da omissão. O pecado da omissão. O pecado da omissão. Por falta de temor de Deus, eu digo, irmãos, nós temos nos omitido. Nós temos nos omitido a fazer o que Deus quer. E a palavra de Deus trata muito sobre isso. Jesus dizendo aos seus discípulos em Lucas 6, ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Como é que a gente canta domingo de manhã? Minha vida dou a ti, Senhor. E a gente sai daqui, irmão, e faz tudo do nosso jeito, enfrenta os problemas do nosso jeito, quer resolver as situações no peito, vamos discutir com fulano, vamos tirar satisfação aqui, vamos buscar dinheiro de jeito errado, vamos administrar os recursos de forma errada. Como é que a gente canta Senhor, Senhor, e não faz aquilo que Ele manda? Isso aconteceu com os discípulos de Cristo, acontece entre nós. Um dos maiores pecados que nós cometemos, irmão, não é matar, não é adulterar, não é roubar, não é mentira. Um dos maiores pecados que eu e você cometemos é o pecado da omissão. A gente chama Deus de Senhor, mas não o teme. Por isso que Deus diz assim, não tome o santo nome, meu santo nome em vão. Porque a gente toma o nome de Deus em vão. Alguém já disse que um dos períodos que nós mais mentimos é o período do louvor. Porque a gente canta um monte de coisa que a gente não está disposto a viver. Jesus disse, por que me chama Senhor, Senhor, não faz o que eu digo? Na Bíblia nós somos sempre chamados a praticar o que Deus tem revelado a nós, irmãos. Olha o que Tiago diz, ele diz, portanto livrem-se de toda impureza, moral, maldade que prevalece, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aí ele diz, então sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Porque se eu e você cantamos uma coisa que não estamos dispostos a viver, nós estamos nos enganando. Se eu e você frequentamos uma igreja e não estamos dispostos a viver aquilo que é pregado nessa igreja, nós estamos nos enganando. Se eu e você dizemos que temos fé em Deus, temor de Deus e não fazemos aquilo que Ele manda, nós estamos nos enganando. A Deus nós não enganamos, nós enganamos a nós mesmos. Pensamos que estamos fazendo algo, aliviando a consciência, mas não estamos vivendo nada de verdade. Por isso Tiago diz no capítulo 4, verso 17, algo que eu quero que você pense aqui. Tiago diz, pensem nisso. Tiago mesmo escreveu, o irmão de Jesus, pense nisso, gente. Galera, pensa nisso agora. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado.
Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago está tratando aqui do pecado da omissão. Ele diz: pecado não é só roubar, matar, destruir, fazer coisa errada. Pecado é você deixar de fazer o que é certo. Pecado é você deixar de fazer aquilo que você sabe que deve fazer e não faz. Pecado é você deixar de viver à luz daquilo que Deus diz a você, particulariza o seu coração, revela a sua mente. Pecado é você deixar de fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, está em pecado. Entenda comigo, por favor, que o pecado da omissão é muito grave, porque pessoas irão para o inferno não somente por aquilo que fizeram, mas sobretudo por aquilo que deixaram de fazer. Pensa comigo um pouquinho. As pessoas não vão para o inferno porque mataram, adulteraram, destruíram, fizeram mal, foram corruptos. As pessoas vão para o inferno porque não se arrependeram dos seus pecados. Elas vão para o inferno porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porque não creram no Evangelho. Ou seja, elas vão por causa da omissão. Vão porque deixaram de fazer coisas que Deus espera que elas façam. Vão porque estão pecando o pecado da omissão. Um dos maiores exemplos de omissão na Bíblia é o de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi o responsável para julgar Jesus diante do tribunal romano. Jesus já havia sido julgado no tribunal judaico e não havia prova nenhuma contra ele. Aí ele é exposto diante de Pôncio Pilatos, governador romano na Judéia, e ele então vai julgar Jesus. Por 3 vezes, o próprio Pôncio Pilatos diz que não via nada em Jesus que era digno de qualquer condenação. O próprio juiz dizendo. Você imagina hoje no tribunal, o juiz diz assim: eu não vejo nada nesse cara. Não tem nada. Por 3 vezes o juiz diz: não há motivo, não há dolo, não há culpa. Mas você vai morrer na cruz. Mesmo assim, eu vou te condenar à pena capital, à pena de morte. Um dos tribunais mais injustos. Um dos vereditos mais injustos da humanidade, se não for o maior. Agora, o que ele fez? Ele pediu uma bacia de água e lavou as mãos. Ele se omitiu de fazer aquilo que é certo. Ele sabia o que era certo e ele não fez. Ele se omitiu da sua responsabilidade. Irmãos, irmãs, muitos de nós temos pecado por omissão. E o que me gera muito temor, acima de todos esses textos aqui, é o que Jesus disse em Mateus 25. Puxa, ali é de arrebentar. Olha o que Jesus diz em Mateus 25. O autor e consumador da fé, o Rei dos Reis, diz o seguinte no verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus vai julgar todas as nações. Pessoas de toda tribo, raça, língua e nação serão julgadas diante do trono de Deus. Jesus virá para julgar a humanidade. Então essa questão assim que a justiça na terra é falha, ela é falha mesmo. Tiago mesmo diz que a justiça do homem não promove a justiça de Deus. Mas um dia haverá um julgamento para todas as pessoas. Haverá julgamento para Temer, haverá julgamento para o Lula, para a Dilma, para o Fidel Castro, para o Obama, para o Trump, para o Carlos, para você, para você, para você, para você, para todos nós. Todos nós. Agora preste atenção, eu vou resumir o texto e vou só para o lado daqueles que Jesus vai condenar, que diz no verso 41. Então ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Lembra o seguinte: o inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas porque o pecado entrou no mundo, lição 2 de verdades básicas, se você ainda não fez. Porque o pecado entrou no mundo, o homem está sujeito à mesma condenação do inferno. E Jesus diz assim: o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, e vocês vão para lá, malditos, apartem-se de mim. Agora, por que Jesus chama a galera de maldito? Eles devem ter matado muita gente, eles devem ter abusado de crianças, eles devem ter estuprado muitas mulheres, eles devem ter arrancado muito dinheiro do povo, e crianças morreram então desnutridas, ou homens e mulheres morreram nas filas dos hospitais sem tratamento adequado. Eles devem ter feito coisas terríveis, eles devem ter usado armas químicas nas guerras, e matado gente inocente. Deve ter sido isso que essa galera aqui fez, para Jesus dizer assim: malditos, apartai-vos de mim.
Agora olha o que Jesus disse que eles fizeram. Jesus diz assim: pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. E eles então responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, não tem fim, mas os justos para a vida eterna. Observa que Jesus condena as pessoas não pelo mal que fizeram, mas pelo bem que deixaram de fazer. Vou dizer novamente, preste atenção. As pessoas aqui serão condenadas no último dia, não pelo mal que fizeram, mas pelo bem que deixaram de fazer. Lembra uma coisa, eu sempre digo isso para os adolescentes e jovens: a melhor maneira de você não viver o mal é fazer o bem. Enquanto você está fazendo o bem, você não tem tempo para fazer o mal. Talvez é por isso essa relação de Jesus. Essa galera não fez o bem. O que eles estavam fazendo então com a vida deles? Se essa galera aqui não alimentou, não abrigou, não foi bênção na vida dos outros, o que essa galera fez na vida deles? Viveu só para si mesmo. Viveu a vida que muitos de nós estamos vivendo aqui, irmãos, sem hipocrisia. Viveu essa vida que a gente não abençoa ninguém, que a gente não se importa com ninguém, que a gente não é veículo de Deus na vida de ninguém, que a gente não é instrumento de Deus na vida de ninguém. É isso que essa galera viveu. Se eles não fizeram o bem, eles estavam fazendo o quê? Estavam vendendo droga na esquina? Podia sim. Estavam matando alguém? Podia sim também. Mas não só isso. Estavam vivendo para as suas próprias vidas, usando seu cartão de crédito, seu condomínio, seu clube, pensando no seu carro novo, pensando nisso e naquilo. Só no churrasco no final de semana, na festa, na bebedeira, na noitada que a gente vai ter, na balada que a gente vai ter. Vivendo para si mesmo, construindo seu próprio sonho. E Jesus diz: esses vão. Olha a última frase, verso 46. Você pode ler comigo, verso 46? E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ele não falou aqui que ninguém matou, nem adulterou, nem roubou. Ele só disse que eles não fizeram o que deviam fazer. Observe isso. Observe isso. É por isso, irmãos, que o apego às nossas virtudes pode trabalhar contra nós. Sempre eu encontro alguém que diz assim: não, eu não mato, eu não roubo, eu vou para o céu. Eu pago minhas contas em dia, eu sou um bom cidadão. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que eu e você devemos nos importar com o próximo. Que eu e você devemos ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Que eu e você não devemos viver apenas para nós mesmos. Porque viver para nós mesmos vai nos afastar do reino de Deus. No mundo aqui e na vida por vir. Jesus está dizendo que a gente peca por omissão. Por favor, você que está aqui nessa manhã, não deixe esse seu senso de autojustiça te impedir de ser humilde e obediente a Deus. Quem vai te julgar no último dia não é você mesmo. Quem vai dar o juízo é Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não adianta você ficar pensando aqui: não, porque eu faço isso, aquilo, equilibrando as coisas na sua cabeça, no seu raciocínio, porque quem vai julgar a mim e a você será Jesus Cristo. É Ele que vai dar o veredito final, não você. Sabe que eu fico impressionado, irmãos, comigo mesmo, mas com aquilo que nós temos vivido como cristãos e igreja. A gente sabe que deve alimentar, acolher, visitar, mas a gente não faz. A gente sabe que deve orar, mas a gente não ora. A gente sabe que tem que meditar na palavra, mas a gente não medita. A gente sabe que deve evangelizar as pessoas. Um dos maiores mandamentos que Jesus nos deu, mas a gente não evangeliza. A gente sabe que a gente deve honrar a Deus com o nosso tempo e com as nossas finanças, mas a gente não honra. A gente sabe que a gente tem que educar os filhos no caminho do Senhor. E há muitos pais, inclusive que frequentam a igreja, que não têm um mínimo de tempo para investir na fé dos seus filhos. Nós sabemos que devemos ser modelos para os nossos filhos, e muitos de nós não somos. Nós sabemos que devemos amar o nosso cônjuge de todo o nosso coração, mas não amamos, não honramos, não investimos no nosso casamento. Nós sabemos que devemos ser sal da terra e luz do mundo, fazer diferença na vida das pessoas. Nós sabemos que devemos proclamar o reino de Deus, mas não proclamamos. Por quê? E aí que eu falo, irmãos,
diante de Deus, eu digo isso, tem faltado temor no nosso coração. Tem faltado temor no nosso coração, irmãos. Faltado temor, respeito, que quando Deus me diz assim, faça, eu digo sim, Senhor, eis-me aqui. Quando Deus me diz, envolva-se com isso que eu estou colocando à sua frente, envolva-se. Irmão, lembra, quando Deus mostra uma coisa para você, não é para você pensar, o que a igreja deveria fazer? Você é a igreja. Eu fico abismado, às vezes que tem irmão que fala assim, pastor, tinha um mendigo lá na frente da minha casa, pedindo comida, e eu fiquei pensando, o que a igreja deveria fazer? Faz você, irmão, você é a igreja. Esses dias no final de um culto, que chegou um irmão que veio para o culto atrasado ainda, e chegou, e ele falou assim, eu estava saindo de casa, debaixo da marquise do meu apartamento, tinha 3 pessoas dormindo lá, e eu vim aqui perguntar para o senhor, pastor, o que a igreja deveria fazer? Irmão, o que você tem que fazer? Se Deus mostrou para você a necessidade, faça você. É você que viu o cara caído, levante. É você que viu a pessoa sem dormir, dê pouso. É você que tem um enfermo para visitar, visite. Porque eu também devo fazer a mesma coisa diante de Deus. Ei, vocês somos a igreja. Esse negócio de transferir responsabilidade. Tem pai que chega aqui e deixa a criança para aprender a Bíblia, irmãos. Que as crianças mesmo dizem que os pais não fazem isso em casa. Criança, o povo mais sincero que existe é criança. Ele chega aqui, meu pai não ora, minha mãe não ora, eu nem vejo a Bíblia durante a semana, ninguém se importou com a tarefinha que quer para levar para casa. Você pensa que a criançada não... faz isso? Meu pai bateu na minha mãe essa semana. Você pensa que a criançada não diz aqui para a gente? Irmão, sabe o que falta? Temor de Deus. Temor de Deus. Eu sei que essas mensagens são pesadas, irmãos, mas eu vou dizer para você, as mensagens que mais me trataram são aquelas que entram com um punhal, que vai lá no fundo, que me livra de mim mesmo, que me desnuda diante de Deus e faz assim, que safado miserável que eu sou. Essa é a mensagem que eu mais preciso. Falta temor de Deus, irmãos, na nossa geração. Falta na sociedade. Mas sabe por quê? Porque falta temor na igreja. Falta temor na nossa vida. Vivemos como se não fôssemos prestar contas um dia, quando a Bíblia diz que eu e você estaremos diante do trono de Deus. E o que eu quero que você vá para casa pensando não é se você tem matado, adulterado, estuprado, abusado de crianças, ou roubado dinheiro alheio, ou falado mentira. Essas coisas são ruins e vão te levar para o inferno. Também, tudo bem. Mas o que eu quero que você pense aqui nessa manhã o quanto você tem se omitido diante do chamado de Deus, o quanto você tem se omitido diante das suas responsabilidades como cristão, o quanto você tem realmente lavado as mãos como Pilatos lavou, e tem muita gente agindo como Pilatos, lavando as mãos. O cara está trabalhando do meu lado, está com a vida um inferno, eu não oro por ele, não falo de Jesus para ele. Eu tenho gente da minha família que está indo para o buraco. Eu não tenho a capacidade de chamar um dia esse cara aqui, vamos tomar um café e vamos pensar um pouquinho aqui na tua vida. Deus tem me incomodado, eu tenho orado, se você não quiser nunca mais falar comigo, não fale. Mas Deus tem colocado um peso no meu coração, eu vou falar com você, meu irmão. A gente lava a mão e deixa. John Wesley afirmou: dai-me 100 homens que não temam nada senão o pecado, que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. 100 pessoas, eles vão mudar o mundo. Quem teme a Deus, teme o pecado. Quem teme a Deus, deseja Deus. Quem teme a Deus faz diferença, vai abalar o mundo. A minha oração por mim mesmo, por você que está aqui, é que o amor de Deus inunde tanto o seu coração, que você conheça Deus na sua majestade e na sua glória, e que haja temor no seu coração, e que você viva o melhor de Deus. Minha oração é que aconteça o que diz em Jeremias 32, o sonho de Deus para o seu povo é esse: eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente,
Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Esse é o alvo de Deus pelo derramar do Espírito. Que me temam por toda a vida, para o seu próprio bem. Deus não é egoísta, não é um déspota, não é um tirano. Ele não diz, tema a mim porque se não fizer eu vou te castigar porque eu sou um egoísta besta. Deus diz assim, tema a mim porque você vai viver melhor. Teme a mim porque vai ser bom para você. Por isso que eu quero que você me tema. Vai ser bom para você, para os seus filhos, para os seus descendentes. Você vai deixar uma herança de bênção como legado para aqueles que vêm depois de você. Tema a mim porque isso vai ser a melhor vida que você pode viver. Se você viver para você mesmo, você vai se afundar. Se você viver para você mesmo, você vai cavar sua própria sepultura. Você vai viver uma vida aquém do que eu criei para você e você vai magoar muita gente. Agora, se você viver para mim, vai ser bênção para você, vai ser bênção para os seus filhos, vai ser bênção para os seus descendentes. Você vai viver a melhor vida que você pode viver. Temor de Deus é um fundamento indispensável para a gente viver de modo digno. Indispensável.